Olá a todos, bem-vindos ao webinar de resultados do terceiro trimestre do ano de 2022. Eu sou o João Gabriel Bandeira, responsável pelo RI aqui da área imobiliária da Vinci, e a gente vai passar hoje pelos principais pontos de todos os nossos fundos. Lembrando que esse vídeo é gravado e a gente vai estar ao vivo para uma sessão de Q&A no dia 22 de novembro, às 6h30 da tarde. O link está disponível no nosso site e também no e-mail, provavelmente, para quem está cadastrado na nossa base. Hoje, acho que tem aqui como os convidados que irão falar sobre os fundos o Luiz Felipe Araújo, que é o gestor do VIF11, o Bruno Spielberg, estreando no nosso webinar para falar do VICA11, que recentemente fez uma oferta pública ao nosso Fiagro. Ele é negociado em ambiente de balcão e maiores informações sobre o fundo podem também ser encontradas no nosso site. O Gustavo Cortes é o gestor do VECRI11, o Douglas Cafro irá falar sobre o VIUR11, a Érica Souza sobre o VINO11, o Matheus Canário sobre o VILG11 e o Rafael Teixeira, encerrando o nosso webinar, irá falar sobre o VISC11. Então, obrigado, e eu passo a palavra para o Luiz para iniciar o nosso webinar. Olá, meu nome é Luiz Felipe, eu sou responsável pela gestão dos nossos FOFs de FI e vou aqui comentar sobre os resultados do terceiro TRI de 2022 do VIF. Antes, comentando sobre a performance do IFIX, o índice de fundos imobiliários teve início em 2011 e apresentou desde o início, então, uma performance acumulada superior ao do IBOV com menor volatilidade, então representando aí uma excelente classe de ativo para investir. E quando a gente olha nos últimos meses, esse é um gráfico que a gente gosta bastante de acompanhar e vem mostrando nas nossas apresentações, o IFIX ele tem uma correlação negativa interessante, aqui com uma taxa de juro de 1 ano, olhando para frente. Uma coisa que aconteceu aqui nos últimos meses, principalmente no mês de agosto, foi que a gente viu um movimento de fechamento dessa taxa de juro de 1 ano, ou seja, o mercado já antevendo um ciclo de redução de juros, o que levou a uma apreciação do IFIX nesse mesmo período, né? A gente vê aqui na parte final desse gráfico. Ainda assim, a gente continua acreditando, enxergando bastante espaço para novas reduções de taxa de juros, né, daqui para frente, e com consequente apreciação do IFIX, né? Isso acaba dando espaço para o índice se valorizar. Um outro indicador que mostra que a gente tem bastante espaço para a valorização do índice e dos ativos que compõem o IFIX, é o gráfico de spread do dividend yield para a NTNB, que se encontra aí em patamares bem altos comparado com o histórico, né, de 5,8 contra uma média histórica de 3,6, mostra que é um bom ponto de entrada. Passando para o VIF em si, nos últimos 3 meses, comentando um pouco sobre as nossas movimentações na carteira e depois comentando um pouco sobre a nossa alocação atual. A gente vem buscando fazer alguns movimentos aqui, alguns giros de posição, de forma que a gente aumente o resultado recorrente do fundo, o yield recorrente do VIF, trazendo um nível mais alto de rendimento e com mais previsibilidade. Então, no gráfico à esquerda, a gente consegue ver que a gente teve uma diminuição em algumas classes, em alguns segmentos de tijolo, como, por exemplo, o escritório, que a gente teve uma diminuição de 3 pontos percentuais de alocação. Logística, a gente teve uma redução de pouco mais de 1% também. Um outro que fica aqui em outros de renda urbana, a gente também teve uma redução de alguns por cento, e em contrapartida aumentando aqui a nossa alocação em FIs recebíveis, cerca de 10 pontos percentuais nesse mesmo período. Quando a gente olha para as alocações que a gente fez nesse período contra a carteira média, a gente vê que a gente tem conseguido alocar
em níveis de yield recorrentes acima do que a nossa carteira, né? Então, mais de 10% acima do que é o nosso yield atual. Isso a gente entende que tem uma contribuição bastante positiva para a carteira, ainda que a gente continue com uma exposição maior ao segmento de tijolo. Em termos de caixa, a gente diminuiu um pouco o caixa do fundo nesse período, ainda temos um percentual alto de 8% do fundo em caixa, mas que a gente entende que é até estratégico para aproveitar as boas oportunidades que podem surgir. O portfólio do fundo, ao final de outubro, ele tinha essa cara, então a gente, somando a posição em recebíveis de FIs e CRIs diretamente investido, a gente já estava falando de 27% do fundo alocado, então passou a ser a nossa maior exposição do fundo, seguido dos segmentos de tijolo de escritório e logística, com 24%, 22%, respectivamente, depois shopping com 15% da carteira. Apesar de recebíveis ser hoje, então, nossa maior exposição, ela é ainda menor do que a alocação em tijolo. Em termos de estratégia, a gente estava com quase 60% da carteira na estratégia de renda, contra 42% na de valor. E em termos de alocação por tipo de ativo, indo aqui para o gráfico à direita, a gente vem aumentando aqui, então, como estava falando aí, em recebíveis, hoje com 32% do PL do fundo, e a gente, então, acredita que isso possa até aumentar aí nos próximos meses. Aqui sempre é importante a gente lembrar que aqui sobre esse percentual da carteira alocada em ativos 20%, a segunda coluna que a gente mostra 21% aqui, a gente não cobra a taxa de gestão do fundo sobre essa alocação. Em termos de performance da cota, a gente vem com uma performance bastante interessante aqui do VIF ao longo do ano. Até o final de outubro, então, a gente tinha um alfa para o IFIX de 1,3%, tá? Com destaque para o segundo semestre. Então, como a gente até vem destacando nos nossos relatórios mensais, no acumulado do segundo semestre, a rentabilidade total do VIF é de 10,1%, tá? Incluindo valorização da cota patrimonial e rendimentos distribuídos, gerando um alfa de 3,1% para o IFIX nesse mesmo período. Com relação ao desconto da cota de mercado à cota patrimonial, o VIF continua negociando com um patamar alto, na nossa visão de desconto, para a cota patrimonial. Então, ainda que tenha tido uma valorização dessa cota no mercado secundário, em função da valorização da patrimonial também, como eu estava falando, esse desconto foi mantido, continuou nesse mesmo patamar, e a gente vê isso como uma boa oportunidade aqui para o fundo. Quando a gente compara com os seus pares, outros FOFs listados, hoje a gente vê, na média, os fundos negociando com um desconto mais próximo de 10%, né, 88% do valor patrimonial das cotas, enquanto o VIF está negociando nesse patamar de 20% de desconto, então num patamar bem acima dos seus pares. E comentando por último sobre o resultado do trimestre fechado em setembro, a gente teve um resultado gerado total de 21 centavos no VIF, superior ao resultado que foi distribuído. A gente fez distribuições de 6 centavos por cota nos 3 meses, então somando um total de 18 centavos. Com isso, a gente ainda teve um aumento do resultado acumulado de 3 centavos. No final de setembro, ele era de 6 centavos por cota, e isso ainda que a gente venha gerando alguns prejuízos com ganho de capital nessa linha desses giros de carteira, como eu tinha comentado.
A gente vem fazendo essa gestão voltada para trazer aumento nesses 6 centavos que a gente vem distribuindo, mas temos até aproveitado o resultado, então, para fazer esse reposicionamento da carteira, ou essas novas alocações que a gente está enxergando. E de VIF é isso. Obrigado, e agora eu passo a palavra. Oi, pessoal. Me chamo Bruno Spielberg. Eu sou Head de Análise de Crédito aqui dos fundos de crédito da Vinci Partners e é com grande satisfação que eu trago pela primeira vez para esse webinar a apresentação dos resultados trimestrais do nosso primeiro fundo de crédito voltado ao agronegócio, chamado VICA 11, ou Vinci Crédito Agro Fiagro Imobiliário. Começando aqui a apresentação, só para a gente poder recapitular a estratégia do fundo. O fundo ele é uma cogestão exclusiva entre os times de Real Estate e Crédito da Vinci, em parceria com a Crimata, que é um consultor especializado com dedicação e foco total ao agronegócio, onde a gente vai combinar a expertise de cada um, da Vinci na gestão e identificação de ativos, e na Crimata, um entendimento único no agronegócio, para fazer um produto super exclusivo e dedicado ao agronegócio. A estratégia do fundo é montar uma carteira que vai buscar retornos atrativos mediante investimento em um portfólio super diversificado, portfólio esse diversificado por geografia, diversificado por produtor, diversificado por cultura, com ênfase em operações bilaterais que vão ser identificadas pela Crimata e originadas e estruturadas aqui dentro de casa. Então, pelo mapinha na esquerda, rapidamente, é o nosso setor de atuação. Nesse mapinha pintado de azul, a gente vai atuar basicamente no bioma de Cerrado, onde a gente entende que o Brasil tem uma competitividade diferenciada na agricultura. Essa diversificação geográfica é super importante para atenuar qualquer tipo de intempérie climática, como a gente tem visto que tem acontecido no Brasil nos últimos anos, né? Esses fenômenos naturais eles acontecem de forma distinta em cada uma das regiões brasileiras, e quando você tem um portfólio diversificado por geografia, você, de certa forma, mitiga o risco de crédito dessas operações. O segundo ponto é construir uma carteira super diversificada por tipo de devedor, né? Então, o devedor ele pode ser desde um produtor rural médio, e produtor rural médio é aquele que planta de 5.000 a 10.000 hectares, ou empresas voltadas ao agronegócio, como empresas de trading, indústrias de processamento, cooperativas. Na parte do produto, a gente também vai buscar ter uma diversificação por produto, lembrando que os produtos do agro são commodities, muitas vezes, então eles são negociados no mercado de commodities, né? Então eles têm preço diário, isso gera certa volatilidade de preço, e quando você faz um produto diversificado, trazendo diferentes culturas, por exemplo, soja, milho, cana, café, você também está, de certa forma, mitigando o risco específico de alguma cultura. E, por fim, a gente vai fazer uma análise super criteriosa dos devedores, né, dos tomadores do crédito, para a gente poder fazer operações com aqueles players que possuem forte geração de caixa e uma capacidade de pagamento robusta. Aqui na linha do tempo do fundo, né, então o fundo começou em abril de 2022, mas ele iniciou com uma oferta que foi a primeira emissão de cotas, foi uma oferta 476 exclusiva, que o único cotista dessa oferta era a própria Vinci, né? Era recurso da tesouraria, dos sócios aqui da Vinci, onde a gente fez uma oferta de 23 milhões de reais. A gente alocou esses 23 milhões em alguns papéis e logo em seguida, né, em agosto de 22, a gente concluiu com sucesso a segunda emissão de cotas do VICA e uma oferta 400, onde a gente captou 360 milhões. Lembrando que a oferta base era 300 milhões, a gente fez uma oferta super bem sucedida que, inclusive, precisou captar os 20% do lote complementar. Esse fundo ele é um fundo CETIPado, ou seja, ele não possui negociação em bolsa, e a cota para o cotista ela não sofre nenhum tipo de volatilidade em relação de preço, porque a negociação dele ela não ocorre no mercado de bolsa, né? Ele ocorre no mercado de balcão. Então, nesse mercado, a cota não tem nenhum tipo de volatilidade. E, finalmente, em outubro,
que é a data base do nosso webinar, o fundo já tinha feito alocação em 14 diferentes ativos. Então, aqui, como é que está hoje o portfólio do fundo, né? Então, o portfólio do fundo ele é composto por uma carteira diversificada de CRIs e CRAs. A gente tem 99% do PL hoje está atrelado ao CDI, né? Indexado ao CDI, 1% do PL atrelado ao IPCA, e a concentração média por devedor hoje está em torno de 3% do PL. A taxa média da carteira em IPCA era IPCA mais 8,7%, com um duration de 3,9 anos, e a taxa média dos papéis em CDI era CDI mais 3,5% ao ano, com uma duration menor de 3,1 anos, e a duration média da carteira também estava em 3,1 anos, que é uma duration bem interessante. A diversificação por região, né, ela estava majoritariamente concentrada no Sudeste, seguido ali de Centro-Oeste, Nordeste e Sul, e outras regiões com 12%, e a diversificação por segmento também estava com 21% da carteira voltada para o setor de açúcar e etanol, 8% frigoríficos, 6% varejo, 4% grãos e 1% em avicultura. O importante notar aqui que a gente ainda tem 60% dos recursos da oferta em caixa, isso aí está, de certa forma, alinhado com a nossa expectativa, porque nós ainda estamos no período de alocação, e a gente tem buscado aqui com bastante critério, de forma bastante criteriosa e com bastante cautela, formar uma carteira bem sustentável e rentável. Pulando aqui já para o último slide, a parte do resultado, né? Então, no resultado de setembro e outubro, o fundo gerou aí aproximadamente R$3 milhões de receita nesses 2 meses. São 2 meses porque o fundo fez a conclusão da oferta no final de agosto, né? Então, esse trimestre a gente ainda não completa 3 meses. E a gente fez uma distribuição no primeiro mês de 7 centavos e uma distribuição no segundo mês de 11 centavos por cota. E essa distribuição no segundo mês de 11 centavos por cota, ela está ali um pouco abaixo do CDI, mas como é uma distribuição isenta de imposto de renda, quando você compara com outras aplicações disponíveis no mercado de CDI, onde você paga imposto, para o cotista essa distribuição é bem interessante, porque ela fica líquida até acima do CDI. Com isso aqui, eu encerro a participação do Vica no webinar trimestral, e obrigado pela presença de todos. Olá, bem-vindo a todos. Meu nome é Gustavo Cortes, sou sócio e gestor de crédito da 20. Vou dar início agora à sessão do webinar referente ao VCRI11. Como o próprio nome diz, o nosso fundo imobiliário dedicado a investimentos em CRI. O fundo completou aproximadamente 6 meses desde o IPO, que foi realizado no início desse ano. Chegamos agora numa fase onde já temos um portfólio bem construído, né, bem diversificado, com cerca de 38 emissões diferentes de CRI e 3 fundos imobiliários, e uma alocação bastante eficiente, né, de quase 98% nos ativos-alvo e apenas 2% de caixa. Isso tem contribuído para que o fundo tenha atingido resultados bastante consistentes e uma carteira, né, com uma ótima relação retorno-risco e um sólido pacote de garantias reais, como eu vou mostrar ao longo dessa apresentação. Em relação ao dividendo, eu acho que vale a pena comentar que o fundo tem realizado, né, uma distribuição mensal de 12 centavos por cota nos últimos 3 meses, mesmo atravessando um cenário de deflação, como a gente observou recentemente. Isso tem sido possível, primeiro, pelo carrego das posições que a gente detém e também por uma maior diversificação em termos de indexador. A gente tem uma parcela da carteira composta por CRIs indexados ao IPCA, mas também uma parcela importante e crescente de créditos de CRIs indexados ao CDI, com uma taxa média de CDI mais 4,30, né, que tem funcionado aí como um amortecedor de volatilidade de resultado, mesmo, né, em cenários deflacionários. E para frente, eu acho que a tendência é bastante positiva, né, tendo em vista que esse cenário de deflação já ficou para trás e a gente projeta aí uma inflação mais normalizada para os próximos meses.
Considerando essa distribuição de 12 centavos por cota, com base no preço de fechamento da cota em mercado ali no final do mês de outubro, a gente atingiu um dividend yield de 16% ao ano, anualizado, né, linearmente. Vale observar que esse dividend yield de 16%, ele está bem acima da média do IFIX, né, que hoje está em aproximadamente 9,5% ao ano, e inclusive acima, né, da categoria dos fundos imobiliários recebíveis do IFIX, que está em torno de 9,2%. Então, de fato, uma distribuição bastante interessante e consistente. Com base, né, nos ativos que a gente tem em carteira, né, no carrego desses papéis e também no resultado acumulado que a gente gerou no fundo e a gente ainda não distribuiu, é muito tranquilo afirmar, né, que a gente vai conseguir manter essa distribuição de dividendos entre 10 centavos por cota e 3 centavos por cota, como a gente vem conseguindo fazer desde agosto, né, até o final desse ano de 2022, né, considerando o resultado orgânico gerado pelos papéis e mais o resultado acumulado de 15 centavos, como eu vou mostrar mais à frente. Fazendo um raio-x, então, da carteira do fundo, né, como é que hoje a gente está alocado, né, para que aproximadamente 28% dos ativos estão indexados ao CDI, 72% indexados ao IPCA. A nossa taxa média nessa carteira em IPCA é de IPCA mais 8,30 e na carteira em CDI de CDI mais 4,30, com uma duration média do portfólio de 3,6 anos. Majoritariamente, a gente alocou em CRIs, né, com garantias reais, imobiliárias, e uma parcela minoritária de apenas 5% em cotas de fundos imobiliários com viés de renda, né, e apenas 2% em caixa, que a gente vem realocando aí, de tempos em tempos, né, em novas operações. Quando a gente olha a diversificação por segmento, uma outra característica interessante do fundo é essa diversificação, né, por atuação dos demissores e devedores desses papéis. Então, a gente tem operações desde o segmento imobiliário residencial, né, passando por operações no segmento do agronegócio, operações com lastro em ativos de logística, né, operações com carteiras hipotecárias pulverizadas na modalidade home equity, né, com alienação fiduciária de imóveis, operações lastreadas em projetos de geração de energia solar, né, o chamado geração distribuída, e outros segmentos, como varejo, entretenimento, shopping center e saúde, procurando sempre conferir essa característica plurissetorial, mesmo sendo um fundo mais voltado para o segmento imobiliário. E aí a gente comenta um pouco, né, nesse slide, de como é que tem sido as alocações, né? Como eu citei, após o IPO do fundo, a gente, ali nos primeiros meses, a gente fez a maior parte da alocação do pipeline e o fundo já tinha atingido, né, um alto nível de alocação, mas a gente sempre continua reciclando a carteira e trazendo novos nomes que conferem cada vez mais diversificação ao fundo, né? Então, nos últimos 3 meses, a gente alocou cerca de 6 milhões em 3 novos CRIs, né, que a gente traz aqui em destaque. O primeiro deles, comentando rapidamente, é uma operação com uma incorporadora do Rio de Janeiro chamada Cavallo Hosking, né, uma operação que tem um nível de retorno bem interessante, na faixa aí de CDI mais 6, e que tem, né, um pacote de garantias reais bastante substancial, incluindo a alienação fiduciária de imóveis, cessão fiduciária de recebíveis, fianças e avais dos sócios. Na sequência, a gente fez uma operação com lastro, né, na Arena MRV, que para quem acompanha o futebol, é o novo estádio do Atlético Mineiro, né? É uma operação que tem também alienação fiduciária de imóveis, cessão fiduciária de recebíveis, um nível de retorno também bastante interessante, de CDI mais 5,25% ao ano. E, por fim, a gente subscreveu um CRI, né, lastreado, né, em recebíveis de compra e venda de imóveis num empreendimento aqui no Rio de Janeiro, que teve uma performance de vendas muito substancial. O empreendimento se encontra praticamente 100% vendido, está sendo construído por uma incorporadora bastante tradicional, que é a Cury, né, e a gente tem, né, uma estrutura aqui de um CRI sênior,
que tem um overcolateral em recebíveis e cotas subordinadas, né, que conferem maior proteção para a nossa posição, numa taxa de IPCA mais 8,90, né, que, enfim, também adiciona bastante valor para a carteira. Né? Então, essas foram as últimas operações do fundo, né, que atingiu aí quase 38 papéis em carteira. E, para finalizar, a gente traz aqui mais uma fotografia, né, do como é que se comportou o resultado do fundo nos últimos meses. Né? A gente pode observar que a maior parte da receita financeira advém dessa carteira de CRIs, né, que tem gerado, aí volto a repetir, mesmo num cenário onde a inflação não tem ajudado tanto, né, mas a gente tem conseguido gerar um resultado recorrente aí na faixa de 8 centavos, que já líquido dos rendimentos a serem distribuídos mantém o nosso resultado acumulado na faixa de 15 centavos por cota. Ou seja, a gente ainda tem aí um colchão, né, uma gordura bastante interessante para nos ajudar a continuar pagando esse nível de dividendos extremamente competitivo. Então, acho que para finalizar, concluindo que a gente está bastante animado com as perspectivas do fundo, carteira segue bastante saudável, um bom nível de retorno, e a gente vai, né, pelas nossas projeções, manter aí esse padrão de retorno, né, distribuição de dividendos nos próximos meses. Bom, acho que eu encerro aqui a sessão, então, do VCRI, né, e espero que vocês aproveitem o nosso webinar trimestral. Obrigado a todos novamente e nos vemos, então, no nosso próximo webinar. Olá a todos, meu nome é Douglas Caffrey, eu sou pessoa responsável pelo 20 Imóveis Urbanos FI. E hoje falaremos um pouco sobre os resultados do terceiro trimestre de 2022 do fundo. Gostaria de começar destacando a resiliência que o fundo vem apresentando até o momento. Desde seu início, o fundo gerou resultados sólidos e acima da expectativa setada no momento do seu IPO. Durante esse período, o fundo gerou uma média de 7,7 centavos por cota e distribuiu cerca de 7 centavos por cota, tendo acumulado cerca de 10,6 centavos de resultado gerado não distribuído. Até hoje, o fundo já passou por 4 revisões da estimativa de rendimentos a serem distribuídos, sendo que essa última previsão é de que o fundo distribua um rendimento entre 7 e 7,6 centavos por cota até maio de 2023. O ponto médio dessa expectativa é cerca de 17% acima daquela feita no momento da primeira emissão do fundo. Em nossa opinião, o resultado apresentado até o momento foi possível devido à qualidade do portfólio do fundo. Hoje, o fundo é composto por 6 imóveis altamente aderentes à sua estratégia, além de ter cerca de 93% da sua receita de locação atrelada a contratos atípicos, com grandes empresas. Trazendo um pouco mais de informação sobre os contratos de locação do fundo, temos um prazo médio elevado, de cerca de 9,2 anos. Todos os contratos do fundo são reajustados para o IPCA e seus aniversários estão concentrados no meio e no fim do ano. Em relação aos indicadores operacionais, o fundo foi capaz de repassar 100% da inflação em cada data de reajuste, contribuindo para um acréscimo de cerca de 11% na receita de locação desde dezembro de 2021. O fundo também foi capaz de manter seu portfólio 100% ocupado e sem inadimplementos. Falando um pouco do perfil de alavancagem do fundo, o fundo conta com cerca de R$ 103 milhões em obrigações oriundas das aquisições dos imóveis locados para a Ânima e para a Facamp, sendo que nesta última, as parcelas retidas e condicionadas ao cumprimento de certas obrigações pelo vendedor não possuem qualquer correção monetária. O fundo ainda conta com 30 milhões de caixa, suficiente para cobrir suas obrigações pelos próximos 24 meses. Nesse slide, apresentamos um resumo do resultado do caixa gerado no terceiro trimestre de 2022. Como destaque, aponta uma distribuição abaixo do resultado recorrente gerado pelo fundo, contribuindo para que o fundo acumulasse um resultado não distribuído expressivo. E com isso, eu encerro a apresentação de resultados do fundo e agradeço a atenção de todos. Obrigado. Olá a todos, eu sou a Érica Souza, responsável pela gestão do Vino 20 Offices, e a gente vai passar aqui pelos principais resultados do último trimestre. Recapitulando aqui um pouquinho uma visão geral do fundo, né? Hoje o Vino conta aí com 10 ativos, totalizando mais de 86 mil metros quadrados de ABL própria.
A gente tem 70% do portfólio localizado em São Paulo, e eu acho que é importante a gente destacar que dentro de São Paulo a gente tem uma boa diversificação entre as sub-regiões da cidade, o que também traz um maior conforto para o portfólio. E a gente tem quase 70% das nossas receitas atreladas a contratos atípicos e contratos aí com um prazo bastante longo. Na média, o nosso prazo do portfólio é de 8,5 anos, o que traz uma boa estabilidade e visibilidade dos rendimentos do fundo, né? E eu acho que também é importante a gente destacar que dentro dos contratos típicos, né, nenhum deles representa mais do que 6% da receita. Olhando um pouquinho para a performance do fundo no último trimestre, também no acumulado desde o nosso IPO, o Vino no último semestre teve uma rentabilidade de 15,8%, superando aí não só o IFIX, que teve uma rentabilidade de 6,7%, mas também a cesta de escritórios do IFIX, que subiu 13,7%. Desde o IPO, a gente concentra aí uma rentabilidade positiva de 2,6%, acima aí de uma rentabilidade da cesta de escritórios do IFIX, que teve um resultado negativo no período equivalente a 6,5%. Olhando um pouquinho para os principais indicadores e para a situação atual do fundo, a gente permanece com uma taxa de ocupação bastante elevada, como a gente teve desde o início do portfólio. A nossa taxa atual é de 98,9%, com 100% de adimplência das faturas emitidas, e a gente nunca teve, em nenhum momento, mesmo durante toda a pandemia, uma taxa de ocupação inferior a 92%. Então, como a gente sempre vem frisando, acho que é um portfólio que vem se mostrando bastante resiliente e com uma performance acima do mercado, que possui uma taxa de ocupação aí equivalente para as mesmas regiões de 78,5%. Essa performance, né, estabilizada de ocupação e de adimplência dos nossos locatários resulta num dividend yield acima do mercado. O dividend yield hoje é de 8,1%, e mesmo quando a gente olha para o dividend yield sob a cota patrimonial, o Vino tem aí o maior dividend yield, que seria de 7,6%. Então, só recapitulando, isso é quando a gente faz a conta do dividendo que a gente está distribuindo sob o valor da cota patrimonial do fundo. Ele está 0,7 pontos percentuais acima do segundo maior fundo em relação ao dividend yield sob cota patrimonial. E outro ponto que a gente gosta de destacar é o valor por metro quadrado que hoje o fundo representa para esses ativos. Hoje, quando a gente olha para a cota patrimonial, a gente está falando de ativos que totalizam aí R$ 15.360 por metro quadrado. E a gente também gosta de trazer um pouco a visão do que são esses valores, excluindo o BM336, que é um ativo que tem um valor por metro quadrado muito alto, por estar localizado na região do Leblon, aqui no Rio de Janeiro. Então, excluindo esse ativo, que tem um valor de mais de R$40 mil o metro quadrado, o valor do portfólio ele é de R$ 13.623 o metro quadrado, muito abaixo do que a gente considera qualquer custo de reposição. E quando a gente olha para o valor da cota a mercado, esse valor é ainda mais baixo. Então, o valor dos ativos, excluindo o BM336, é de menos de R$ 13 mil por metro quadrado. Olhando aqui e recapitulando um pouco a alavancagem do fundo, a gente tem hoje atualmente uma posição de alavancagem de aproximadamente 489 milhões de reais, mas lembrando que essa é uma alavancagem de longo prazo, que está atrelada aí aos nossos principais recebíveis. Em nenhum ano a gente tem uma demanda de capital para amortização de dívida superior a 3% dos ativos do fundo. Então, essa é uma dívida que, apesar de estar um pouco acima do que a gente gostaria em termos de volume, ela é muito bem equacionada ao longo do tempo e casada com fluxos de locação de contratos atípicos, o que dá um conforto muito grande para a gente em relação ao fluxo de caixa. E aí, para finalizar, olhando um pouco para o nosso resultado do trimestre e o acumulado, a gente, ao longo desse trimestre, gerou 34 centavos por cota e a gente distribuiu exatamente 34 centavos por cota. Portanto, a gente finalizou aí o trimestre com um resultado acumulado não distribuído de 40 centavos. E é isso. Olá a todos, meu nome é Matheus Canali, trabalho aqui no time de gestão do VILG 11, 20 Logística FI, e vamos passar agora pelos resultados do terceiro TRI de 2022.
Começando aqui com o panorama geral do fundo, né? O fundo hoje está com mais de 600 mil metros quadrados de ABL próprio, totalizando 16 ativos em 7 estados e mais de 60 locatários diversos. Importante ressaltar aqui a diversificação em vários quesitos aqui do VILG. Geograficamente, estamos presentes em 4 das 5 regiões do Brasil, com grande foco em Sudeste, mais de 80% da receita no Sudeste, complementados aí por Norte, com o nosso ativo do Pará, Nordeste, com o nosso ativo de Pernambuco, e mais 2 ativos no Rio Grande do Sul. Quando a gente fala de locatários, né, a diversificação por locatários, o VILG apresenta o maior locatário com 13% da receita, ou seja, o que nos dá uma diversificação bem interessante aí, um colchão interessante de locatários, e além disso, né, além de o maior locatário representar apenas 13%, 58 locatários aproximadamente representam 3% ou menos. Então isso também é bastante interessante, até para a gente suportar aí eventuais saídas, renovações e alguma troca de inquilino aí que a gente precise fazer ao longo do tempo. Em relação aos setores, o fundo, ele desde o seu início aí bastante focado no e-commerce e transporte e logística. Hoje essas duas classes representam um pouco mais de 60% da receita do fundo, seguido por alimentos e bebidas, cosméticos, saúde eletroeletrônico, além de outras categorias. O prazo médio de vencimento dos contratos, o VALT, hoje ele está em 3,5 anos, o que a gente considera um VALT bem interessante aí para uma carteira que está composta hoje por 20% de contratos atípicos, de 80% por contratos típicos, além aí de uma ocupação financeira superior a 99%. Nós colocamos aqui 99%, mas ela é 99, um pouco mais aí de 99% e meio de ocupação financeira, com poucos módulos, com 1 ou 2 módulos pequenos, vagos, e enfim, que nós estamos fazendo aí uma transição, tá? Seguindo aqui, pontos importantes aí do último TRI. Foram 2 renovações importantíssimas para o fundo. Primeiramente, a Netshoes, no nosso ativo de extrema, um dos nossos ativos de extrema, o Fernão Dias Business Park. Esse contrato da Netshoes, ele era um contrato que estava se encerrando em outubro de 2023, e agora a gente renovou por mais 4 anos do vencimento, ou seja, o novo término dele fica para outubro de 2027, com mais 4 anos aí de contrato. Enfim, a Netshoes é uma empresa do grupo Magazine Luiza, um dos principais inquilinos do fundo, não só nesse ativo, né? E a gente também tem aqui representado por esse contrato representa aproximadamente aí 5 centavos por cota. Outro contrato importante renovado nesse TRI foi o contrato com a Foxconn, lá no nosso ativo de Jundiaí, o Jundiaí Business Park, onde o fundo possui a totalidade de 3 módulos do ativo, somando 12.270 metros quadrados. Esse era um contrato que também se encerrava em 2023, em maio, e nós estendemos por mais 3 anos. Agora ele acaba em maio de 26, e é um contrato aí que representa também aproximadamente 1,5 centavo por cota. Esses 2 contratos somados representam 7,1% da receita bruta do fundo. E é importante ressaltar que, além deles, estamos com outros 5 contratos que têm vencimento em 2022 ou 2023, que nós já estamos negociando. Sendo que desses 5, 3 estão em condições comerciais já acordadas, em discussão de minuta para assinatura já, tá? Então, olhando aqui nesse gráfico que a gente traz, a gente está falando aí desses de 12,4% mais 23,6% de contratos entre 22 e 23, nós já renovamos 7,1%, e além desse 7,1%, mais 12,7% com condições comerciais acordadas e também 5,5% em fases avançadas aí de negociação. Nesse cenário, nós imaginamos aí que nos próximo mês e meio, até o final do ano, a gente já tem aí uma situação de pelo menos 69,8% dos contratos aí passando para esse status de vencimentos aí a partir de 2025 ou mais, tá? Pode ser que seja até um pouco mais do que isso, porque tem algumas outras negociações que a gente já vai também abrir conversa agora, alguns outros contratos que se encerram em 2023,
e imaginamos aí que fique por volta aí de 70% dos contratos do VILG com vencimentos a partir de 2025, até o final do ano, para ter essa situação. Em relação à faixa de rendimentos do fundo, nós temos divulgado desde junho, né, de julho, na verdade, referente ao segundo semestre, distribuições num range entre 70 e 73, então a gente espera manter aí essa faixa estimada de rendimentos até o final do ano, e podemos observar aí que no último trimestre a distribuição se manteve aí dentro da faixa, na casa dos 72 centavos por conta. Olhando um pouco aqui a parte de mercado secundário, né, o desempenho do fundo ao longo dos últimos meses, interessante colocar aqui a relação com o valor patrimonial, né, que é uma comparação que a gente sempre tem trazido. Nos últimos 2 meses, principalmente, né, em agosto, na verdade, ao longo do mês de agosto, né, houve uma recuperação muito importante aí da cota, então nós estávamos praticando aí valores, estava sendo negociado próximo de 90, 95, que era até o valor do último webinar, e agora a gente já está falando aí de patamares mais próximos de 110, entre 108 e 110, o que representa ainda um desconto em relação ao patrimonial. Então, nós enxergamos aí ainda uma oportunidade de upside em relação ao patrimonial, hoje, né, com essa cotação aí de final de outubro, de mais ou menos 4%. Essa questão do desconto, aliado ao baixo nível de alavancagem, né, que hoje o fundo possui 14% de alavancagem, a gente vai tratar no próximo slide. Além disso, um dividend yield ainda atrativo, né, de 8% até acima de 8%, em relação à média dos outros fundos de mercado, né, os nossos peers de mercado, que nós consideramos os fundos com market cap acima de 1 bi, ainda estamos apresentando um metro quadrado mais barato, então esse 3.033 seria o metro quadrado dos imóveis, né, o enterprise value, quando a gente tira o caixa e a dívida. Então, todo esse conjunto de fatores aí ainda colocam o VILG numa posição bem interessante para uma entrada no secundário, e a gente coloca aqui também, acho que complementando aí todo esse cenário, o nosso gráfico da nossa rentabilidade desde o início do fundo, o IFIX tendo rendido aí nesse período 30,3% e o VILG 61,6%, né, bem acima do IFIX, acima do Ibovespa e também acima do CDI, nessa janela aí de pouco mais de quase de 4 anos aí, né, desde o início do fundo. Aqui a gente fala um pouco da situação de caixa, né, alavancagem, compromissos aí de pagamento das obrigações. O VILG, como é de conhecimento, né, hoje apresenta três dívidas, né, 3 CRIs na carteira. Então, o primeiro deles é o CRI relativo à compra do Fernão Dias e do Privalha, que foram os primeiros imóveis do fundo, numa taxa de IPCA mais 7,5, num saldo de pouco mais de 60 milhões. O CRI do Alianza Parque, que foi o nosso último ativo que a gente comprou, fizemos um CRI mais longo, de 15 anos, então com IPCA mais 6,5 de taxa, e um saldo aí pouco mais de 147. E o CRI do Castelo, que foi um CRI que a gente fez aí no início de 2022, em janeiro, com 10 anos de prazo, com IPCA mais 6,8%, aí quase, aproximadamente 58 milhões de saldo hoje, tá? Quando a gente olha as aplicações financeiras do fundo, hoje nós temos 72 milhões em caixa, entre aplicações de renda fixa e carteira de fundos imobiliários com alta liquidez, e até o final do ano aí um caixa líquido bem folgado, e nos próximos anos uma situação também tranquila, né? O fundo, assim, nenhum desses CRIs requerem aí um pagamento de parcela de amortização extraordinária, a gente não tem nenhuma parcela bullet, ou seja, são pagamentos aí espaçados, então, no caso do Fernão Dias e do Castelo, ao longo aí de 10 anos, mais 9 anos, e o Alianza aí por mais 14 anos, né? Então, a situação do fundo hoje, né, esse loan to value de 14%, somado com essa questão de não haver nenhum pagamento bullet aí no meio do caminho, é uma condição que a gente entende como uma situação de caixa bem saudável hoje do VILG. E, por fim, o nosso slide de resultados financeiros, né?
No último TRI, julho, agosto, setembro, a gente distribuiu 72 centavos por cota. A gente também traz aí uma comparação desse TRI com o terceiro, né, desse terceiro TRI de 22 com o terceiro TRI de 21, um aumento aí de 18% no resultado e de 15% no distribuído. E quando a gente olha também o delta de 2022, né, dos 3 trimestres de 22 em relação aos 3 trimestres de 21, também aí a gente apresenta um aumento até um pouco maior. Então estamos falando aí de 25% a mais de resultado gerado e de 22,5% a mais de resultado distribuído no caso do VILG. Então, muito obrigado. Esses foram as principais informações aí, os highlights do terceiro TRI de 2022 do VILG. Olá a todos, eu sou o Rafael Teixeira, gestor aqui do VISC11, Fundo de Shopping da 20, e vou falar um pouquinho para vocês agora o resultado do fundo nesse terceiro trimestre do ano de 2022. O fundo vem mantendo, né, os bons resultados desde o início do ano em relação a todos os indicadores operacionais do portfólio dos shoppings. A gente gerou nesse último trimestre um resultado de 74 centavos, né, e distribuiu 73 centavos por cota nesse último trimestre. Por coincidência, os 74 centavos é o resultado médio gerado ao longo de todo o ano de 2022, né? Lembrando que em janeiro o resultado caixa é bem mais forte, né, pela sazonalidade aí dos shoppings, então a gente gerou R$1 em janeiro, mas ao longo do ano a gente vem tendo uma geração consistente de resultado, uma distribuição também consistente, e em função dos resultados muito positivos, né, do portfólio, a gente já, ao longo do ano, fez a terceira revisão do nosso guidance de rendimentos, uma vez que os resultados foram surpreendentemente superiores ao que a gente esperava lá no início do ano. Então, a gente teve uma primeira revisão do guidance em maio, e fizemos agora, recentemente, a nossa última revisão, passando para uma expectativa de distribuição até o final de dezembro, entre 74 e 76 centavos, o que gera aí um dividend yield aproximadamente de 8%, considerando, né, a cota atual do fundo. Quando a gente vai um pouco mais no detalhe, né, do crescimento de NOI e caixa, a gente vê que nos últimos 3 meses, né, que perfazeram esse trimestre, o resultado foi muito positivo. A gente teve um crescimento no portfólio de praticamente 21% em julho, 25% em agosto, e agora em setembro, 34% em relação ao mesmo período de 2019. Isso gera no trimestre, né, um crescimento médio de 26,5% em relação a 2019. E quando a gente olha ali o portfólio shopping a shopping, né, e selecionando os 10 principais shoppings do portfólio, a gente vê que nesse grupo dos 10 principais shoppings o crescimento foi ainda superior. A gente teve um crescimento no trimestre de 32% em relação a 2019, versus um crescimento total do portfólio de 26,5%. Alguns shoppings muito importantes, né, para o fundo, uma performance excelente, o próprio Prudent Shopping, que é um shopping que a gente detém 100%, crescendo quase 59% em relação a 2019, no acumulado do ano, 48%, né? Portfólio recém-adquirido da Ancar, Porto Velho, Maracanaú, com performances também muito positivas. Porto Velho crescendo 52% no ano em relação a 2019, Maracanaú crescendo 40,5%. Shoppings que são muito consolidados, né, e importantes, tem um peso importante dentro do portfólio do VISC, como Iguatemi Fortaleza e o Ribeirão Shopping, também com crescimento significativo, Ribeirão crescendo quase 50%, Fortaleza crescendo 24,5%, e a gente tem também, né, uma performance muito forte lá no Vila Romana, em Florianópolis, que é um shopping que vem, de uma forma geral, com uma performance excelente esse ano, crescendo quase 45%. Então, isso tem sido de uma forma geral, né? A gente lembra
Ali, o único shopping dos 10 principais negativos é o Praia da Costa. O Praia tem aí uma questão de comparação com 2019, porque em 2019 ele era administrado pelo empreendedor, né, 100%, então ele não tinha taxa, não tinha despesa com taxa de gestão, taxa de administração, então essa comparação ela não é tão justa, mas ainda assim o Praia, se você olhar mês a mês, ele vem tendo aí uma performance crescente, já ficando positivo em relação a 19 no mês de setembro. Quando a gente olha a venda, o cenário é parecido, né? A gente também tem crescimento em relação a 19, esse crescimento está aí na faixa de 8,2%. A performance dos 10 principais shoppings é superior ao do restante do portfólio, crescendo 10,6% no trimestre e acumulando no ano um crescimento de 12,3% em relação a 19. Destaques novamente aí para o Vila Romana, crescendo mais de 40%, né? Portfólio Ancar, de novo, com bom desempenho, Porto Velho crescendo 24% no ano, Pantanal crescendo quase 17% no ano, né? Iguatemi, Fortaleza e Ribeirão novamente puxando esse número para cima, né? De novo, shoppings consolidados que se recuperaram e saíram muito fortes, né? da pandemia. Fortaleza crescendo quase 20%, 24%. E obviamente, né, esse crescimento de venda é muito importante para, junto com o trabalho que está sendo feito na parte de condomínio, a gente consiga manter o nosso custo de ocupação do portfólio em níveis saudáveis, né, como vem ficado. Quando a gente olha a taxa de ocupação, a gente também vem gradativamente ao longo de 2022 tendo um bom crescimento. A gente iniciou o ano com uma taxa de ocupação de 93,1%. Né? A gente está agora, em setembro, fechamos o trimestre com 93,7%, então um crescimento de 1,6 ponto percentual na ocupação do shopping. Todo mundo entende, né, a importância desse indicador. A taxa de ocupação é uma alavanca importante de resultado, não só pela receita que ela gera, né, pelas novas locações e pelas ocupações novas no shopping, mas também por reduzir a despesa com aporte condominial por hora vaga. Então, ela catalisa seu resultado, né, porque ela te ajuda tanto na receita quanto na despesa, sendo aí um catalisador importante de resultado de NOI para os shoppings. Aqui a gente montou uma comparação, né, acho que é bacana. A nossa última aquisição foi de 4 shoppings, né, do portfólio Ancar. A Ancar permanece na administração desses 4 shoppings, permanece como sócia em 3 deles. E essa transação foi feita no final do ano passado, 2021, né, mais precisamente em setembro. E foi uma transação grande, né, relevante para o VISC, que envolveu troca de cotas, né, envolveu uma série de coisas. E a gente montou aqui uma breve comparação do nosso portfólio, mostrando como é que ficariam os resultados com o portfólio Ancar e sem essa última aquisição, sem o portfólio Ancar. Né? E qual é a conclusão? Quando a gente olha ali o resultado dos 3 primeiros trimestres de 2022, a gente vê que o portfólio, esses 4 shoppings do portfólio Ancar recém-adquirido, cresceram bem acima da média do portfólio do VISC e ajudaram, né, agregaram bastante valor para o crescimento de NOI do portfólio atual do VISC. Então, quando a gente pega um ano acumulado, né, o portfólio do VISC em NOI, número absoluto, cresceu 24% em relação a 2019, e o portfólio adquirido, esses 4 shoppings adquiridos da Ancar, cresceram 32%, puxaram o resultado em 2,5 pontos percentuais, né, em relação ao que seria o resultado se a gente não tivesse adquirido esse portfólio. O mesmo efeito pode ser percebido nas vendas. O portfólio da Ancar, os shoppings provenientes aí da aquisição cresceram acima da média do nosso portfólio em todos os trimestres, e no ano acumulado, ele puxou aí em 1 ponto percentual o crescimento acumulado em vendas do VISC em relação a 2019. Uma outra métrica importante, né, para a gente avaliar essa transação é justamente no rendimento por cota gerado pela aquisição. Né? Quando a gente faz essa comparação desde o primeiro mês da aquisição, né, que foi outubro de 2021,
a gente vê que em todos os meses o VISC gerou um rendimento por cota superior ao rendimento por cota que ele geraria se não tivesse sido feita a transação, né? E pegando o período acumulado, a gente vê que o rendimento por cota médio do fundo desde de outubro de 2021 está em 73 centavos, e se a gente não tivesse feito a transação, ele estaria em 66 centavos, o que significa que essa transação agregou em mais de 10,7%, né, de aumento no rendimento por cota do fundo. Acho que esse slide é um slide bastante conhecido, né, para quem acompanha o VISC há algum tempo, já viu esse slide algumas vezes. Basicamente, ele é um resumo do nosso portfólio e demonstra a diversificação, que é uma característica super importante do VISC, né? A gente tem aí hoje presença entre os nossos 19 ativos, né? A gente tem presença em todas as regiões do Brasil, a gente está presente em 12 estados, a gente tem 10 administradoras parceiras que administram o nosso portfólio, né? A gente tem uma concentração maior aí no estado de São Paulo, com 30% praticamente do nosso NOI. Hoje, quando a gente pega as 3 principais administradoras que representam quase 50% do portfólio, a gente tem a Ancar com 25%, a Argo com 17% e a AD com 11%, que são 3 administradoras bastante conhecidas, tomadas aí no setor de shopping há muito tempo, né? A gente tem um portfólio hoje onde a gente tem controle de praticamente 30% do nosso NOI. A gente tem 3 shoppings que são majoritários, né? A gente tem quase 100%, que é o Prudent Shopping, Praia da Costa e Maracanaú, e nos outros 70% a gente tem participação minoritária, né? Nos outros 70% de NOI a gente tem participação minoritária, mas a gente tem aí, por conceito, uma gestão ativa, uma participação muito próxima junto às administradoras, tomando as principais decisões em cada um dos nossos shoppings. Olhando aqui o cenário de caixa do fundo, né, e de obrigações a curto e longo prazo, o fundo hoje ele tem, ao todo, 550 milhões de obrigações no longo prazo, sendo que no curto prazo, olhando para o horizonte de 2022, a gente tem pouco mais de 5 milhões de obrigação a pagar, e a gente tem um caixa hoje, né, de 41 milhões entre fundos de zeragem e ainda alguns investimentos de curta liquidação em fundo imobiliário. Então, quando a gente olha o cenário de caixa a curto prazo, a gente está tranquilo, né? E quando a gente olha a nossa alavancagem a longo prazo, 80% da nossa alavancagem ela vem da última aquisição do Ancar, né? Um CRI que tem uma taxa de IPCA 6,25, um CRI longo de mais de são 15 anos, vence em setembro de 2036, hoje representa 80% da nossa alavancagem. E aí, fechando, né, o resultado do trimestre, a gente vê aí o resultado geral em julho, agosto e setembro. É importante ressaltar que a gente entrou o trimestre com 43 centavos de resultado acumulado, estamos saindo desse terceiro trimestre com 44 centavos de resultado acumulado, então a gente teve uma boa distribuição e ainda manteve, né, inclusive adicionando ainda em mais 1 centavo o resultado acumulado do fundo. Isso é super importante para dar conforto e segurança, né, para a distribuição de resultados futuros, né? Então, associado a um bom resultado operacional do portfólio, a gente ainda tem um colchão aí de resultado acumulado que a gente pode utilizar. Então, isso gera uma boa perspectiva para o VISC a médio e longo prazo. E, por fim, né, para fechar a apresentação, a gente, como vocês sabem, né, a gente já divulgou em fato relevante, a gente está aí no meio de 2 transações com o MOU assinado, né, uma delas para a compra de um novo shopping, seria o 20º shopping do nosso portfólio, um shopping em Campinas, uma cidade, obviamente, super forte, um shopping bem maduro, bem localizado, e também em andamento uma possível venda parcial de participação no Minas Shopping, uma venda aproximadamente de 9% do Minas,
que também faz parte de uma gestão ativa, né, de um giro de portfólio, e que é importante como um todo, né, para os resultados, né, do fundo. Isso é uma transação que vai gerar um bom ganho aí de rendimento por cota. Não posso dar muito detalhe, a gente tem de uma oferta, então eu estou aqui em período de silêncio, mas é importante reforçar que, conforme já divulgado, essas transações estão em andamento. Bom, e para fechar, né, a gente vai deixar o material disponível na internet, e para quem quiser entrar um pouco mais no detalhe dos resultados por shopping, eu não vou falar agora para não ficar muito longo, mas na internet vai ter aí para os 10 principais shoppings do portfólio um detalhamento maior do resultado individual de cada ativo. Bom, obrigado a todos, me despeço aqui, até o próximo trimestre. Abraço. Obrigado, Rafael, e obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Agradeço a participação de todos. Relembrando que a gente vai estar disponível no dia 22 de novembro, às 6h30 da tarde, para uma sessão de Q&A ao vivo, caso tenha qualquer dúvida. Obrigado.